Bom dia a todos, quero saudar cada um de vocês com a graça, com a paz deste príncipe da paz que nós acabamos de celebrar, amém? Nós temos estudado a respeito da adoração, porque para isso fomos chamados, para glorificar o nome de Deus. Mas e quando Deus rejeita o adorador? Esse é o tema dessa manhã, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, um texto bem conhecido, já lido aqui ao longo desse mês. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Se você achou, diz amém. Se você não achou, diz misericórdia, né? Eu estou quase na misericórdia aqui, agora achei. Amém. Vamos lá então. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai querido, nós queremos ser adoradores verdadeiros, ó Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Mas quando Deus rejeita um adorador? Meus queridos, a resposta para isso ela é muito simples. Deus rejeita o adorador quando existe o pecado atuando na vida do adorador, na motivação do adorador. E nós vamos verificar aqui ao longo da palavra, eu peço que você caminhe comigo aqui pela sua Bíblia, pelo seu aplicativo, ou através aqui das leituras que farei, a respeito da palavra, sobre a palavra de Deus, a respeito de pessoas que foram rejeitadas por Deus em adoração. E o primeiro adorador rejeitado, que eu quero mencionar aqui com os irmãos, e meditarmos, é Caim. Capítulo 4, versículo de 1 a 8, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez Abel, o irmão dele. Eu vou pedir para os irmãos darem a luz aqui no palco para mim também, por gentileza. Obrigado, viu? Melhorou bastante. E voltou a dar à luz, né? E desta vez Abel, irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Meus irmãos, o pecado de Caim foi a cobiça. A cobiça seguida do ódio pelo seu irmão. Caim foi um adorador rejeitado, pois o seu coração o levou para o caminho do pecado. Deus falou para ele: se procederes bem, é certo que serás aceito. Quando nós não procedemos bem, quando a motivação do nosso coração é a cobiça, Deus rejeita a nossa adoração. A cobiça de Caim o levou a ter um coração obstinado, a ponto de passar a ter ódio por quem ele deveria amar. E ele matou aquele a quem ele deveria proteger, que era o seu irmão mais novo. 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, o pecado da cobiça leva um adorador a ser rejeitado por Deus.
Entretanto, o pecado ele não vem assim de uma hora para outra, ele dá alguns sintomas, ele dá alguns sinais. No versículo 6 e 7 de Gênesis 4, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim se tornou um adorador rejeitado, porque ele ignorou os sinais do pecado, ele ignorou a advertência que saiu da boca do Senhor, e então ele resolveu levar o seu pecado até a consumação. Como eu disse, o pecado não chega assim, a um sistema, vamos dizer assim, no qual, movido pela nossa natureza humana, impulsionado até por Satanás, a nossa mente vai sendo trabalhada e alimentando no nosso coração sentimentos ruins, de angústia, que nos leva a pecar. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, ele nos dá, vamos dizer assim, ele esclarece para nós como que é esse sistema. Eu peço que você abra aí também na sua Bíblia, Tiago 1, 13 a 15, ele diz o seguinte, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém entenda. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Mas eu queria falar também não apenas de Caim, eu queria falar também de Esaú, que foi uma outra pessoa que se tornou um adorador rejeitado. Abra também lá em Gênesis, agora no capítulo 25, por favor, versículos 29 a 34. Gênesis 25, 29 a 34 diz: certa vez, quando Jacó preparou um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Edom tem a ver com vermelho, o significado. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Algumas traduções vão dizer o direito de primogenitura. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Meus irmãos, o pecado de Esaú é que ele desprezou e ele banalizou as bênçãos espirituais provenientes do seu direito de filho mais velho. Ele disse: de que me vale esse direito? Meus irmãos, Esaú era movido tão fortemente pela sua natureza carnal, que não conseguia perceber que o direito de primogenitura ia muito além do que somente as bênçãos materiais. Lançando luz a esse episódio em Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, o autor diz: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Meus queridos, um adorador ele é rejeitado porque o pecado, ele cega os nossos olhos para perceber as bênçãos espirituais que o Senhor nos dá. E com isso nós passamos a valorizar
mais aquilo que é natural, aquilo que é material, do que aquilo que é dos céus, do que aquilo que é divino. Se a gente voltar aqui a Gênesis, capítulo 27, a gente vai ver que por pouco não houve aqui um fim trágico, como aconteceu com Abel. Versículo 41 de Gênesis 27 vai dizer o seguinte: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Pela graça de Deus, Esaú e Jacó, muitos anos depois, se reconciliam num daqueles episódios que é marcado como talvez um dos textos mais belos da Bíblia, um texto de reconciliação. Mas não apenas Caim, não apenas Esaú, há alguns outros exemplos de pecado que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E se você for até Números, eu não vou ler o texto porque ele é longo, capítulo 16, versículos de 1 a 35, a gente vai ver que um grupo de pessoas, na verdade um grupo de levitas, que eram responsáveis por tudo aquilo que dizia respeito ao tabernáculo, eles se rebelaram contra Deus. A palavra de Deus vai dizer que Corá, Datã e Abirão, eles insurgiram contra o grupo de sacerdotes, que era liderado por Arão, e também contra a liderança de Moisés, ambas instituídas por Deus. Meus irmãos, a rebeldia, ela é um pecado antigo, que motivado pela ganância no coração, se torna uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Eu quero ler com vocês o Salmo 106, versículos 7 a 33, que ele me mostra não apenas esse episódio, mas de vários momentos em que o povo de Israel, eles se rebelam contra o Senhor. Salmo 106, peço que você abra aí comigo, versículo 7 em diante. Salmo 106, 7 em diante. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, mas se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou, ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas tuas promessas e a eles cantaram louvores. Mas logo se esqueceram de que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores e as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos
e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Versículo 33. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não apenas estes, meus irmãos, mas mais um personagem que eu ainda gostaria de citar, antes de aplicarmos à nossa vida lições que nos façam fugir do pecado e sermos, portanto, adoradores verdadeiros e não adoradores rejeitados, é Balaão. Balaão é um profeta cuja história está em Números, capítulo 22, 23 e 24. Balaão ele é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque ele era rei dos Moabitas, uma nação inimiga de Israel. Mas Balaão não conseguia amaldiçoar, ele só abençoava o povo porque aquele povo não podia ser amaldiçoado. Mas estranhamente, no capítulo 25, quando se encerra essa narrativa, o povo cai em pecado, em idolatria, em imoralidade sexual. E não fica muito claro ali o que aconteceu. Mas o Senhor Jesus, falando à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2,14, lança luz ao ocorrido. E ele revela que o pecado de Balaão foi armar ciladas contra o povo de Deus. Apocalipse 2,14 diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzidos a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. Meus irmãos, aqueles adoradores que vivem com o propósito de fazer coisas em nome de Deus, mas induzem o povo ao pecado, são rejeitados porque Deus rejeita tais adoradores. O pecado ele é motivado pela carnalidade da natureza humana que habita em nós. Portanto, eu e você estamos sujeitos ao pecado. Mas armar ciladas, ela é uma estratégia não apenas do coração humano, mas também do inimigo das nossas almas. Satanás que age como um general estrategista. Por que ele faz isso? O orgulho subiu ao coração dele. E aquele que era responsável pela adoração, ele foi expulso dos céus. Não contente, ele leva Adão e Eva a pecarem. Mas ele ouve do Senhor a seguinte palavra: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meus queridos, a estratégia de Satanás, mediante conhecimento desta palavra, é sempre tentar matar o Messias, Jesus, e apagar ou silenciar o Espírito de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. A estratégia de Satanás, se a gente olhar para o Antigo Testamento, era levar as pessoas naturalmente a serem rejeitadas por meio do pecado, né? Por exemplo, dos textos lidos, Caim, seu pecado, matou Abel, conforme vimos aqui na tentativa de Satanás acabar com a geração da mulher. Então, por que ele mata Abel? Porque ele falou, olha, a semente da mulher é Abel, né? Mas ele se esquece de que Deus ele poderia fazer suscitar filhos a pedras. E a descendência ela continua mais tarde por meio de Sete. E quando nasce o filho de 7 anos, diz naquele tempo, o nome do Senhor começou a ser invocado. Com relação ao pecado de Esaú, Satanás tentou eliminar a geração dos patriarcas bíblicos. Veja, viria Jesus do povo de Israel. Essa é a tentativa. Por meio de Faraó, ele tentou matar Moisés quando era bebê. Por meio de Corá e seus seguidores, tentaram retirar Moisés da liderança do povo. Qual era a estratégia de Satanás? Que o povo não herdasse a terra prometida.
Por meio de Balaão, armou ciladas contra o povo de Deus. Mas não fica só no Antigo Testamento, meus irmãos. Se nós formos ao Novo Testamento, a estratégia de Satanás continua. E também nos dias de Jesus, levar a igreja a ser rejeitada em adoração. Herodes tentou matar Jesus quando ele era um bebê. Satanás tentou Jesus para adorá-lo e ouviu de Jesus: retira-te, Satanás, porque só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Os religiosos mataram Jesus numa cruz. Pedro precisou advertir a igreja primitiva. Se você abrir a Bíblia lá em Pedro, no capítulo 2, versículos 15 e 16, meus irmãos. Abram aí comigo. 2 Pedro 2, 15 e 16 diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Vários textos bíblicos citam o pecado como estratégia de Satanás para que a igreja seja rejeitada em adoração. Judas, irmão do Senhor Jesus, na sua carta, é um capítulo pequeno, depois você pode ler lá na sua casa. Eu quero destacar poucos versículos aqui. O 11 diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Versículo 17: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Mas teria a estratégia de Satanás cessado? Teria sido ela só no Antigo e no Novo Testamento? E hoje, qual é a estratégia de Satanás? Meus irmãos, a mesma. O pecado. O pecado da cobiça, como foi Caim. A cobiça que tenta derrubar a mim, que tenta derrubar você. A cobiça que tenta nos levar a pecar. O pecado da relatividade das coisas espirituais, da banalização daquilo que é espiritual. Como ele fez com Esaú, de que me adianta esse direito de primogenitura. O pecado da rebelião, como tantas vezes o povo no deserto, o grupo de levitas. O pecado de armar ciladas contra o povo de Deus, como Balaão. Mas o que Deus faz diante do pecado de um adorador rejeitado? Há pelo menos duas manifestações de Deus aqui. A primeira, Deus adverte os adoradores, a mim e a você, para que nos arrependamos dos nossos pecados. Deus sempre nos adverte, irmãos. Veja o que ele disse para Caim: se fizeres bem, se procederes bem, não será aceito. Ele enviou profetas, ele usou o próprio Moisés para interceder pelo povo. Ele advertiu Balaão tantas vezes, meus irmãos. Ele falou para Balaão não ir. Balaão desobedeceu. Ele mandou um anjo falar com Balaão. Balaão não viu o anjo. E aí então ele manda o animal de Balaão falar com ele e o advertir. Mas ele resolveu seguir em frente. Meus irmãos, todos nós somos passíveis de pecado. Não existe imunidade espiritual. Eu sou o primeiro pecador. Tanto que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A
cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida ou a ostentação dos bens. Elas são coisas do mundo. Deus nos adverte. Meus irmãos, Deus ele seguiu advertindo a igreja. Paulo escreve ao 1 Coríntios capítulo 3. Já lemos esse texto aqui, já foi lido em outras circunstâncias, em outros sermões. Ele adverte a igreja a respeito do perigo de divisões na igreja. Ele diz no versículo 5, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Mas Deus não apenas nos adverte, Deus também ele age. E Deus ele age de acordo com os seus atributos, meus irmãos. Ele age de acordo com a sua soberania, com a sua justiça, com a sua misericórdia. No Antigo Testamento, a santidade, ela estava ligada a tudo aquilo que era físico e aquilo que era material. Por isso eles tinham tantas regras, as quais eles precisavam preservar aquele ambiente de santidade. E para que isso se preservasse até a vinda de Jesus como um sistema transitório que passaria e seria substituído pelo novo sacerdote de Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Deus ele fazia o quê? Ele eliminava o pecado. E como que ele eliminava o pecado? Era simples. Ele matava. Ele mandava fogo, abria o chão. Mas no tempo de hoje, após a primeira vinda do Messias, a santidade de Deus, seu poder, ela se manifesta de uma forma diferente de nós. Porque Ele já nos deu o Espírito Santo que habita os nossos corações. Então o que Ele faz? Ele simplesmente nos adverte, e se nós desobedecermos, se nós seguirmos os nossos corações endurecidos, os nossos próprios desejos, Ele nos entrega às consequências do nosso pecado. E a sua bênção não vai prosperar no meio do povo. O texto bíblico para isso, a gente pode olhar, por exemplo, Romanos, capítulo 1. Versículos 24, 26 e 28, quando Paulo adverte aqui a igreja de Corinto, falando aqui aos gentios, impuros, depois aos judeus, ele diz no 24, olha, por isso Deus os entregou. No caso deles aqui, o pecado da impureza sexual, seguiu os seus desejos pecaminosos do coração, para a degradação do seu corpo em si. Deus os entregou. Versículo 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não devia. Eu gostaria de partir para a conclusão dessa mensagem, após observarmos que o pecado é o motivo da rejeição de um adorador, após observarmos
que além da nossa natureza pecaminosa, Satanás também tem estratégias e vem atuando desde o antigo, o novo, seja nos dias de Jesus, da igreja e também nos nossos. Após vermos que Deus, Ele age, Ele adverte, Ele se manifesta com seus atributos, eu queria concluir aplicando, meus irmãos, as nossas vidas. E nós, o que devemos fazer para não sermos adoradores rejeitados? Eu quero ler alguns textos bíblicos com você. Primeiro está lá em Hebreus, capítulo 3, versículos de 12 a 19. Ele diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Nós devemos ouvir e não endurecer os nossos corações. Nós não devemos desprezar o Espírito Santo e nem a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, vai dizer: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não devemos cair nas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12 nos diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É essa que é a nossa luta, é esse que é o nosso inimigo, meus irmãos, é o pecado que nós devemos combater. Nós precisamos combater o pecado com oração. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Amém? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um de nós dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3, 39 a 40. E por fim, meus irmãos, o último texto, Hebreus 12, 14, diz: esforcem-se, não é natural, empenhem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. E para eu encerrar o último texto, eu prometo, mesmo capítulo, versículos 22 a 29 diz, capítulo 12 de Hebreus, 12 e 29. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, olha o nosso alvo, a cidade do Deus vivo. Nós não chegamos sozinhos, chegamos
aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos justos e aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aqueles que os advertias na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus como de modo aceitável. Vamos dizer juntos: adoremos a Deus de modo aceitável. Meus irmãos, é desejo do seu coração isso? Vamos dizer comigo: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.